Se você olhar hoje na Índia, por exemplo, um dos maiores ataques que existem lá são dos leopardos atacando a população. Por quê? Porque existe toda uma devastação de florestas e de tudo mais. Eles estão perdendo esse espaço natural. Estão perdendo espaço, então eles têm que buscar o alimento. Eles vão de um jeito ou de outro, vão tentar pegar um cachorro, vão tentar pegar uma galinha, e se um ser humano se interpor no meio, eles vão tentar morder, pegar, atacar. Então, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem lugares, está lotado de espaço por aí, mas as pessoas não liberam, entendeu? Então aí os animais acabam ficando sem o conhecimento adequado que deveria partir do poder público para com as crianças e os jovens. Enfim, eu acho que vale a gente pensar enquanto sociedade, porque eu acho que isso pode ser um instrumento para aumentar a preservação e não diminuir, sabe? Essa é a impressão que eu fiquei quando eu conheci outros lugares, que eu acho que talvez isso seja um caminho, é meio contraintuitivo quando a pessoa ouve a primeira vez, mas liberando e deixando as pessoas frequentarem, talvez a gente esteja protegendo mais esse lugar do que proibindo que as pessoas entrem, porque elas não criam esse vínculo emocional. E aí, como população, a gente fica um discurso meio vazio, né? Não salve a Amazônia. Mas ninguém nunca nem foi lá. Ninguém nem gosta. Você não sabe como é que é, você não teve a experiência, entendeu? Então... como é que você vai salvar alguma coisa que você não conhece? E outra coisa, eu acho assim que nós estamos assim, sempre quando a gente pensa em viajar, a gente sempre está pensando em lazer, né? A gente está pensando em se divertir. Não que não seja uma diversão conhecer a Amazônia, né? Puxa, é fantástica. Mas a questão é essa, que nem meu filho, eu tenho um filho mais jovem, ele tem 15 anos. Hoje ele está lá em Lisboa, ele está lá com a mãe. Então eu falei, você tem que ir para Cascais, vocês vão ver lá a Garganta do Inferno, lá tem um lugar lá que tem isso, tem aquilo. Vocês vão para Sintra, vai ver isso, vai ver aquilo, né? Ele com 8 anos, né, me lembro, acho que 7, 8 anos, nós levamos ele para Berlim. Então ele foi lá para ver onde tem lá o que aconteceu, a derrubada do muro, os holocaustos, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então ele tem esse entendimento, essa cultura, porque nós, enquanto pais, a gente se preocupa com isso. Então eu acho que a preocupação ela tem que ser constante. Entendeu? Então, por isso que eu acho que um podcast como esse, talvez, vai dizer, olha, eu queria convidar todos vocês para conhecerem do Oiapoque ao Chuí, hoje até mudou já a nomenclatura, que acho que já aumentou, mas você tem que conhecer, tem que ir, vai para a Serra Gaúcha, tem os cânions, nossa, os cânions lá, meu, fantástico, passei dias lá nos cânions. Eu tô indo daqui 20 dias pescar no Pantanal, então, com meu tio, é um cruzeiro no rio, assim, que... De verdade, cara, de luxo, que você olha e fala, eu não acredito que ninguém fala disso. Desses cruzeiros de luxo, com os quartos lindos. Tem lugares, Minas Gerais, tem lugares incríveis, cachoeiras incríveis. Você vai pro Pará... Gilberto, a gente no Brasil, pelo que eu tava vendo em números, a gente ao todo recebe algo em torno de 4 milhões de turistas por ano, o Brasil todo, que é menos do que a Estátua da Liberdade, ou menos do que um ponto turístico recebe em um mês. Eu sei que o Brasil recebe por ano, que a Torre Eiffel recebe por dia. Isso. É um negócio assim, é um negócio o que a gente recebe de turista aqui. Então, assim, a gente é muito, acho que ainda... defasado nessa questão de como otimizar o nosso espaço pra gente conhecer. A gente tá ainda preocupado em como sobreviver, em como Mas pagar é isso que eu tô falando, é tudo uma cascata. Básico, se não existe ainda uma estrutura de incentivo, de conscientização pro próprio brasileiro conhecer esses lugares, aí como é que vai ficar famoso isso no mundo? Como é que vai, né? É tudo retroalimentado, né? Então, tem que começar da base. Esse filme que eu tava citando, que é brasileiro, Vigilante Rodoviário, se você falar, ninguém sabe. Ninguém conhece. Então a gente não sabe a nossa história. Né? Se eu perguntar qual era o nome do teu tataravô, você não sabe. Você entendeu? Não faz a árvore genealógica. Então, qualquer outro lugar do mundo você vai, tem a árvore genealógica. As pessoas se preocupam quem era o tataravô. Você assiste lá, por exemplo, o Transformers, né? Você viu lá que o menino lá tinha um tataravô lá, que era o cara que tinha o óculos, que no óculos tinha isso. Então, tem toda uma preocupação de contar a história, de ver o que aconteceu no passado, né? Nós não temos essa questão de história, né? Então, eu fico pensando assim, isso me preocupa bastante, porque é uma coisa que eu sinto como um calcanhar de Aquiles,
né? Então eu fico me sentindo como um velho, né? Um cara que, né? Que falei, pô, mas eu me lembro de cada coisa, de pessoas que eram importantes no cinema brasileiro, né? Então, Pagador de Promessas, né? Tinha aquele que ganhou prêmio, que ganhou um Festival de Cannes. Você deve trabalhar muito pouco hoje pro cinema brasileiro ou não, Gilberto? Porque o cinema brasileiro hoje tá com uma produção muito pequena. Então a gente fez, eu fiz um tempo atrás que... Como é que chama essa menina que é bem engraçada, que tem até ela faz entrevista. Tata Werneck. Eu fiz um filme com ela que tem um macaco. Que tem um macaco. Então tem o... No Oscar, agora, a história do Spielberg, né? Tem um macaco, né? A mulher do Spielberg ganha um macaco prego pra curar a depressão dela. Você viu isso? Sim, claro. É engraçado. Vê o filme aí que a Tata Werneck fez, que foi bem interessante esse filme, que tem um Golden, tem o macaco, que ele vai numa entrevista pra televisão. A mais difícil de adestrar deve ser a Tata Werneck. Deve ser impossível. Ela é um barato, ela é bem legal.